Nesse tutorial, nós vamos percorrer o caminho de tomar um desenho topográfico com informações de um terreno e converter esse mesmo arquivo em um modelo tridimensional para uso dentro do Autodesk Revit. Bom, o primeiro passo é a gente tomar um arquivo. É muito comum hoje em dia que já chegue às mãos do arquiteto o levantamento topográfico feito por um topógrafo. Antigamente a gente tinha alguns mapas digitalizados e em muitas situações a gente tinha que reproduzir esse desenho no CAD para então desenvolver dentro das ferramentas digitais de projeto. Hoje em dia isso não é muito comum, então por isso eu já vou partir de um arquivo que já tem essas informações digitalizadas. Não vou trabalhar então com uma imagem escaneada, porque isso demandaria uma série de ajustes e correções para garantir que essa imagem que foi escaneada não apresente distorções e leve a erros de projeto. Eu vou usar um arquivo que eu vou estar disponível para quem estiver seguindo o tutorial. Vou abrir esse arquivo e aqui nós temos uma planta de uma área específica de uma cidade. Como vocês podem ver aqui, nós temos muita informação e aí a gente precisa limpar um pouco dessas informações para que a produção do modelo tridimensional do terreno seja a mais correta e adequada possível. Eu estou abrindo esse arquivo no AutoCAD. Tá? E os passos que nós vamos ver agora é de como nós vamos limpar e identificar as camadas relevantes para que nós possamos tomar esse desenho e reproduzir o terreno no Revit. Na aba Home, eu preciso primeiro garantir que eu estou usando a opção Drafting and Annotation. Tá? É a mais segura para esse tipo de procedimento. Eu venho aqui na minha pequena engrenagem e vou pegar a opção Drafting and Annotation. Bom, o que nos interessa em qualquer workspace que venha a ser usado é a aba de comando, o painel de comando Layers. Tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou aproximar ao meu desenho e vou começar a desligar as camadas que não me interessam. Então, o que é que interessa para o desenho, a modelagem do terreno dentro do Revit? A gente vai ver, nós precisamos de podemos ter dois tipos de arquivo, um arquivo de pontos e um arquivo com as curvas de nível. O que eu tenho aqui, que é um mapa cartográfico de uma cidade, são as curvas de nível, em que eu tenho em vermelho as curvas mestras de 5 em 5 metros e as curvas intermediárias de 1 em 1 metro. Então eu preciso deixar apenas esses elementos. Para isso, eu vou usar esse pequeno ícone aqui de Freeze. Nesse ícone eu seleciono o objeto e ele vai congelando as camadas, vai apagando o que não me interessa. Então, apagando os limites de grandes áreas, edificações, textos, as retículas de mapa, carimbos, coordenadas. Eu vou apagando o máximo de elementos que eu puder para preservar apenas as informações que me interessam aqui. Esses outros desenhos aqui. Esse daqui eu não estou conseguindo desligar, que como vocês podem ver aqui é o layer atual. Depois eu vejo essa alteração. Então, vou desligar aqui o texto, as vias, eixos de via e os pontos. Tá? Então, aqui nós temos os principais elementos. Ainda tem um texto aqui das curvas de nível que eu preciso para produzir o meu terreno. Okay? Outro dado importante
é que eu preciso manter elementos da mesma categoria. E vocês podem ver aqui que eu tenho textos, tá? Misturados com os elementos de linha. Eu preciso então verificar aqui se eles estão na mesma camada. E eu faço isso clicando, olho aqui o layer, aperto ESC para desselecionar, seleciono e vejo que aqui nesse caso eu tenho elementos no mesmo layer. Para evitar que essa informação venha prejudicar a modelagem lá do meu projeto, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou criar um filtro para que eu apague todos os textos aqui nesse caso, tá? Bom, e como é que eu faço isso? Deixa eu mudar aqui o meu layer para a camada que me interessa. Então é curva, eu vou botar curva Master Top como layer atual. Com isso eu consigo aqui congelar esses layers, ok? E aí como é que eu faço para selecionar? Eu vou usar o comando Erase, Enter, e ele vai me pedir para selecionar os objetos. Mas vejam que eu não vou clicar em nenhum deles específicos. Eu preciso montar um comando de filtro para selecionar o objeto que eu quero. Nesse caso eu vou usar o chamado comando transparente, que é acessível via apóstrofe. Desculpa. Nesse caso aqui, eu vou usar o comando transparente, que é acessível usando o apóstrofe e filter. Saiu errado aqui. Filter. E aperto Enter. Ele vai aparecer a caixa do Object Selection Filters. E o que é que eu vou adicionar aqui? Eu quero selecionar apenas textos. Então eu vou procurar aqui na categoria de objeto, categoria texto, Add to List. Então ele vai colocar aqui uma linha Object Text. E aí eu ponho Apply. Agora que meu filtro está aplicado, eu verifico isso aqui na barra de comando. Eu digito ALL para marcar todos os objetos. E como o meu filtro está ativo, vocês vão perceber que apenas os textos são selecionados. Eu aperto Enter e então apago todos os textos. Vocês vão verificar aqui que todos os textos vão ser apagados quando eu terminar de executar. Ok, então eu limpei as camadas de curva de nível. Uma outra preocupação que eu preciso ter é saber se todas as curvas de nível estão em 3 dimensões. Tá? Para verificar isso de forma ágil, eu posso apertar Ctrl 1, abro aqui a aba de propriedades e eu vou selecionar uma linha. Quando eu seleciono essa linha, ela vai me aqui nessa caixa vai aparecer as propriedades desse objeto. Aqui está indicando uma polilinha. E em Geometry ele vai me mostrar um campo chamado Elevation. Isso me indica que essa linha está na cota correta dela. Aqui também. Qual é a importância disso? Se eu tivesse uma planta chapada em que as curvas de nível não estão colocadas em 3 dimensões, eu teria que ou dentro do Revit ir marcando ponto a ponto em cima de suas cotas, ou eu teria que converter ou colocar cada curva de nível em sua cota correta dentro do próprio AutoCAD. Essa última ação é a mais recomendada porque poupa muito tempo, principalmente em desenhos que você tem muitas curvas de nível. Então, ao invés de sair lá no Revit clicando ponto a ponto para pegar o desenho da curva de nível, eu posso previamente preparar o arquivo no AutoCAD, colocando as curvas de nível em suas elevações, e aí sim levar o arquivo correto para dentro
do Revit e aí então modelar o terreno. Então, esses primeiros passos aqui são os passos para preparar o nosso arquivo para ser importado no Autodesk Revit.